Juzo deixa claro que, mesmo que isso aconteça, jamais namoraria Mai. Curiosamente, a resposta firme deixa Mai ainda mais encantada, e ela afirma que não vai desistir dele. A história começa com um assassino lendário chamado Juzo, que está indo até o local de seus alvos mais recentes. Disseram a ele com antecedência que haveria apenas 1 ou 2 guardas no local, mas quando ele chega, fica surpreso ao encontrar um grande número deles por ali. Mesmo assim, Juzo mantém a calma sem nem hesitar. Quando um deles se aproxima e pergunta quem ele é, Juzo rapidamente saca sua arma e o mata na hora, sem qualquer hesitação. Os outros avançam para atacá-lo, mas ele simplesmente pega sua pistola 9mm e derruba todos, um por um, sem nem suar. Um dos alvos principais reconhece Juzo como o assassino lendário conhecido por matar qualquer um, desde que o pagamento seja suficiente. Então, ele corre até o cofre, pega o máximo de itens valiosos que consegue e tenta fugir. Juzo então corrige o homem, dizendo que só mata pessoas que ele considera verdadeiramente irredimíveis. O homem tenta reagir e sacar uma arma, mas Juzo já está atrás dele e o derruba com um único soco poderoso no estômago, deixando-o inconsciente. Depois que tudo é resolvido, a equipe de limpeza chega para cuidar do local. Do lado de fora, Juzo repreende seu aprendiz, Kotatsu, por ter dito que haveria apenas 1 ou 2 homens no local, quando na verdade havia 25. Kotatsu admite o erro, mas não consegue esconder o quanto está impressionado com o fato de Juzo ter derrotado todos sozinho. Ao examinarem a maleta que o alvo carregava, encontram algo que parece um ninho de vespas. Juzo não dá muita importância no momento, pois não sabe o que é. No dia seguinte, ao voltar para casa, um garoto esbarra nele no elevador. Ao ver o rosto intimidador de Juzo, a criança se assusta e foge. Juzo não liga muito, já que nunca foi bom com crianças. Ele pensa que talvez sua vida familiar tivesse sido diferente se fosse melhor com isso, mas lembra que ele e sua ex-esposa não tinham nada em comum. Seu trabalho como assassino é praticamente tudo o que ele tem na vida, e nem é por paixão, mas porque ele é bom nisso. Ao refletir, percebe que viveu uma vida bastante monótona. Nesse momento, Kotatsu chega ao seu apartamento, mas de repente uma vespa aparece e o pica no pescoço, causando uma dor intensa. Após sofrer bastante, ele desmaia. Algum tempo depois, ele acorda em um laboratório administrado por sua ex-esposa, Eri. A empresa para a qual Juzo trabalha possui uma divisão científica, e ele está lá sendo tratado. Eri explica que o desmaio foi causado por veneno de vespa, e Juzo imediatamente associa ao ninho que pegou na missão anterior. Ela então revela que a empresa ligada ao alvo fazia pesquisas com manipulação genética. Ou seja, aquela não era uma vespa comum. Quando Juzo se olha no espelho, fica chocado ao perceber que aparenta ter 20 anos a menos. Ele pergunta se pode voltar ao normal, mas Eri não tem certeza. Logo depois, ele recebe uma ligação do chefe, que estranha sua voz mais jovem. Juzo explica a situação, mas afirma que ainda pode trabalhar. O chefe diz que tem uma missão perfeita: frequentar uma escola de ensino fundamental. Juzo fica indignado, pois parece mais um trabalho de babá do que de assassino. Mesmo relutante, ele aceita quando descobre que será muito bem pago. Alguns dias depois, antes de seu primeiro dia, Kotatsu prepara óculos com câmeras e microfones para ajudá-lo na missão. Juzo lamenta ter que conviver com crianças o dia inteiro, já que não gosta delas, mas aceita pelo dinheiro. Na escola, durante as apresentações, todos se saem bem, exceto Juzo, que faz uma introdução extremamente estranha, arruinando suas chances com as garotas. No entanto, uma garota loira parece achá-lo interessante. Em casa, Kotatsu prepara um omurice para ele, e Juzo se surpreende com o sabor. Kotatsu critica sua apresentação e lembra que ele deve manter sua identidade em segredo para não ser expulso. No dia seguinte, as aulas começam, e Juzo inicialmente não se impressiona, afinal já é um homem adulto com uma filha. Mas tudo muda quando ele descobre o conceito de números negativos. Ele passa a vida inteira achando que os números só cresciam e fica fascinado com isso. Como nunca teve educação formal e foi treinado desde cedo pela organização, aprender coisas simples assim é algo totalmente novo para ele. Ao final do dia, ele percebe que existe um mundo inteiro de conhecimento que nunca explorou. À noite, Kotatsu entra em seu quarto e se surpreende ao vê-lo estudando, mesmo depois de ter sido contra isso antes. Mas o que ele acha um pouco preocupante é o quão intensamente apaixonado Juzo já parece estar por isso. Na manhã seguinte, um homem estranho é visto à distância, observando a entrada da escola. Ele decide voltar para casa, mas então houve uma confusão por perto e vai verificar o que está acontecendo. Ele encontra um homem atlético usando uma máscara de panda, que acabou de derrubar um segurança com um único chute.
As pessoas ao redor parecem reconhecê-lo como Panda Mask, e algumas garotas acham aquilo engraçado e começam a gravar com seus celulares. De repente, Panda Mask corre diretamente até duas garotas, as mesmas que vinham tratando Juzo mal desde que ele chegou, e começa a assediá-las agressivamente. Enquanto Juzo observa, Kotatsu lembra como aquelas garotas o trataram mal e diz que ele não precisa ajudá-las, já que não estão em perigo real. Mas Juzo responde que é maduro demais para ignorar alguém só porque não é obrigado a ajudar. Então, ele joga uma borracha no ar e atira nela, criando uma cortina de fumaça para esconder sua identidade. Em seguida, acerta Panda Mask com um golpe preciso. O impacto causa dano, mas não é suficiente para derrubá-lo completamente. Juzo percebe que isso faz sentido, já que sua força diminuiu nesse corpo mais jovem. Como último recurso, Panda Mask pega um dinamite e ameaça explodir tudo. Mas Juzo rapidamente acerta um chute direto em sua virilha, derrubando na hora, e em seguida joga o explosivo para o alto e atira nele antes que cause qualquer dano. Quando a fumaça se dissipa, as duas garotas veem Juzo na frente delas e concluem que foi ele quem a salvou. Porém, ele nega tudo, dizendo que foi outra pessoa qualquer e que ele apenas estava passando pelo local, deixando as duas completamente confusas. No dia seguinte, tudo volta ao normal na escola. Os colegas estão criando um grupo de conversa, mas ficam em dúvida se devem incluir Juzo, já que ele parece solitário e estranho. Porém, as duas garotas que ele salvou se aproximam dele, pedem para adicioná-lo e ainda agradecem, corando levemente. Juzo não se importa com grupos, mas aceita para não decepcioná-las. Naquela noite, ele fica completamente surpreso quando seu celular não para de receber notificações do grupo. Kotatsu percebe que ele está tenso e oferece um cigarro, mas Juzo diz que parou de fumar, pois seu corpo jovem não aguenta mais. Decide observar como tudo vai evoluir e, depois disso, volta sua atenção para fazer a lição de casa. Mais tarde naquela noite, enquanto Juzo está estudando, ele recebe uma ligação de Eri. Ela conta que a vespa que o picou não existe na natureza. De acordo com as descobertas dela, ela foi criada artificialmente. A empresa responsável por isso é a Mitsuoka Farmacêuticas, que é a segunda maior empresa farmacêutica do Japão. Eri então acrescenta algo ainda mais importante. O presidente dessa empresa tem uma filha que estuda na mesma escola que Juzo e está até na mesma turma dele. O nome dela é Noren. Por causa disso, Eri sugere que Juzo tente fazer contato com ela, pois acredita que Noren pode fornecer mais informações sobre o que realmente está acontecendo. No dia seguinte, Juzo volta à sua rotina escolar normal e entediante. As duas garotas que ele salvou antes, Reika e Tomomi, começam a se tornar mais amigáveis com ele. Elas até o incentivam a falar mais no grupo de mensagens. Juzo responde de forma meio sem jeito e diz que vai tentar. Durante a aula, Juzo não consegue parar de olhar para Noren, pensando em como pode abordá-la. No entanto, Noren é mais do que apenas um rosto bonito. Ela também é muito habilidosa em atividades físicas, especialmente na corrida. Por causa disso, os garotos da turma ficam de olho nela, esperando ter alguma chance. Na aula seguinte, Eri entra em contato com Juzo novamente e o lembra de tentar falar com Noren, reforçando que ela pode ter informações úteis. Juzo fica em dúvida e diz que acha difícil ela saber de algo relevante, mas Eri insiste que ela ainda é a melhor chance deles. Então, Juzo concorda em tentar. Na hora do almoço, Kotatsu começa a falar pelos alto-falantes dos óculos de Juzo e zomba dele por ser solitário. Juzo rebate dizendo que há mais de 20 anos de diferença de idade entre eles, então seria estranho tentar agir normalmente ou se enturmar rápido demais com os estudantes. Mesmo assim, ele sabe que precisa falar com Noren. Ele cria coragem e vai até ela para cumprimentá-la, mas no momento em que se aproxima, Noren o chama de estranho e manda ele se afastar. Isso faz Juzo perceber que a situação será muito mais difícil do que ele imaginava. Mais tarde, Reika e Tomomi ouvem o que aconteceu, mas não ficam surpresas. Elas explicam que Noren é conhecida por ser fria e distante. Muitos garotos já se declararam para ela, mas ela sempre rejeita todos imediatamente. Ela está sempre sozinha e não tem amigos próximos. No fim do dia, Juzo está voltando para casa enquanto conversa com Kotatsu. Ele começa a pensar que conseguir qualquer informação de Noren pode ser impossível, então decide desistir por enquanto. Enquanto caminha, sente fome e entra em um restaurante de ramen. Lá dentro, ele percebe que Noren trabalha como garçonete. Ela também fica surpresa ao vê-lo. Depois de alguns segundos, ambos tentam agir normalmente. Juzo se senta, faz o pedido, e Noren anota. Enquanto espera, Juzo começa a pensar demais sobre a situação,
Porque a filha de um presidente de uma empresa farmacêutica estaria trabalhando em um simples restaurante de ramen. Logo depois, o ramen chega. Ele esperava algo comum, mas ao provar, fica chocado com o sabor rico e delicioso. Ele reage com entusiasmo enquanto continua comendo. Enquanto está concentrado na comida, Noren se aproxima e, discretamente, pede para que ele a encontre atrás do restaurante depois que terminar. No beco, Noren fica extremamente envergonhada por alguém da escola ter descoberto seu trabalho e implora para que Juzo mantenha isso em segredo. Ele concorda sem hesitar. Depois disso, os dois caminham juntos para casa. No caminho, Juzo pergunta por que ela trabalha ali mesmo sendo rica. Noren explica que o restaurante pertence ao tio dela, então ela não recebe como um funcionário comum, apenas ajuda a família. Juzo pergunta qual o sentido disso, e Noren, após um momento de silêncio, se abre mais. Ela conta que sempre teve consciência de que é rica e vista como a garota bonita e rica, mas isso a incomoda por causa das expectativas rígidas dos pais. Por isso, ela tem um sonho: abrir seu próprio restaurante de ramen. Ela quer viver com sua própria força, sem depender da riqueza ou reputação da família. Também quer continuar o estilo de ramen do tio, que ela admira muito. Ela explica que o tio virou chefe porque não gosta da ideia de pessoas só conviverem com outras da mesma classe social. Quando ela era criança e se sentia triste, ele simplesmente fazia ramen para ela, e isso sempre a confortava. Juzo concorda com ela e diz que ela não precisa viver de acordo com as expectativas dos pais. Ele também elogia o ramen, dizendo que estava delicioso. Isso faz Noren ficar visivelmente mais feliz, orgulhosa por ter ajudado na preparação. Eles continuam caminhando até o momento de se separarem. Antes de ir, Noren avisa que só porque se abriu com ele não significa que ele deve agir como amigo na escola. Juzo aceita e se despede. Mas, nesse momento, uma van aparece de repente atrás de Noren. Antes que ela possa reagir, é agarrada e levada para dentro do veículo, que arranca imediatamente. Juzo tenta correr atrás, mas não consegue alcançá-los. Ele começa a pensar nos motivos do sequestro e lembra que o pai dela é presidente de uma empresa suspeita, o que pode ter várias implicações. Kotatsu já está analisando a situação e verifica a placa da van, mas descobre que é falsa, feita para evitar rastreamento. Ele conclui que pode ser tarde demais para salvá-la, mas Juzo se recusa a desistir. Ele começa a correr na direção da van e realiza movimentos impressionantes, subindo em uma torre para ter uma visão melhor. De lá, avista o veículo parado em um semáforo distante. Juzo pega sua arma e tenta atirar. Kotatsu diz que é inútil, mas Juzo calcula o ângulo e a trajetória com precisão e dispara um dardo rastreador, que acerta a van. Agora com um sinal para seguir, ele rastreia o veículo até um prédio abandonado. Lá dentro, os sequestradores tiram a venda de Noren. Ao verem seu rosto, percebem como ela é bonita. Um deles se empolga, mas o chefe chega e o impede, pedindo desculpas pelo comportamento e dizendo que vai puni-lo depois. Em seguida, o chefe pergunta calmamente sobre o segredo de uma nova droga confidencial que a empresa do pai dela está desenvolvendo, afirmando que sabe que Noren tem informações sobre isso. Noren responde que não sabe do que ele está falando, mas o chefe insiste que ela pare de mentir. O chefe diz que já sabe que ela está mentindo e manda ela parar de fingir. Noren, sinceramente, não faz ideia do que ele está falando e não entende nada sobre uma droga secreta. O chefe acredita que ela continua mentindo, então ameaça destruir o restaurante de ramen do tio dela se ela não falar. Noren entra em pânico e implora para que ele não faça isso, jurando mais uma vez que realmente não sabe de nada. Nesse momento, o chefe é atingido na cabeça por um tiro disparado por Juzo. Noren se vira em choque para ver o que aconteceu, mas Juzo rapidamente coloca um saco na cabeça dela para que ela não veja seu rosto ou identidade. Os capangas restantes do chefe se preparam para atacar, mas Juzo reage imediatamente e derruba todos um por um. Ele usa apenas balas de borracha, pois não quer matar ninguém. Mesmo estando fora de serviço, Juzo percebe rapidamente que há ainda mais inimigos do lado de fora. Ele coloca Noren em um carrinho para movê-la com segurança. Quando outro inimigo aparece, Juzo faz um movimento acrobático com o carrinho e o derruba. Enquanto avançam pelo corredor, mais capangas abrem fogo. Juzo usa o carrinho como cobertura móvel, inclinando para bloquear os tiros enquanto continua correndo em direção às escadas. Na escada, eles encontram mais inimigos, mas Juzo usa suas habilidades de assassino treinado para derrotá-los rapidamente sem diminuir o ritmo. Ao chegarem do lado de fora, Juzo acha que finalmente acabou. No entanto, o chefe reaparece de repente, tendo recuperado a consciência, e dirige um carro diretamente contra eles na tentativa de atropelá-los.
Juzo tenta atirar através do para-brisa, mas percebe que o vidro é à prova de balas. Sem outra opção, ele empurra Noren para fora do carrinho, colocando-a em segurança, e lança o carrinho contra o carro. Em seguida, usa um objeto de madeira como rampa, fazendo o veículo ser lançado no ar e capotar por cima deles. O carro bate com força, e o chefe morre com o impacto. Depois que tudo termina, Juzo faz Noren inalar clorofórmio, fazendo com que ela perca consciência para não reagir nem fazer perguntas sobre o que aconteceu. No dia seguinte, Noren acorda em seu quarto completamente confusa. Ela se pergunta se tudo foi apenas um sonho, mas ao notar as marcas em seu pulso, percebe imediatamente que foi real. Então começa a pensar em quem poderia tê-la salvado, e suspeita que tenha sido Juzo. Mais tarde, na escola, ela o confronta e pergunta diretamente, mas Juzo finge não saber de nada e age como se estivesse completamente perdido. Antes que ela possa insistir, ele comenta casualmente que pretende ir comer ramen lá de vez em quando a partir de agora. Ele dá um leve sorriso e pergunta se ela vai pagar um prato para ele na próxima vez. No dia seguinte, na escola, Juzo é apresentado a um novo tópico de matemática, mas acha extremamente difícil de entender, não importa o quanto se esforce para estudar. Quando chega em casa, decide pedir ajuda a Kotatsu, esperando que ele consiga explicar de forma mais simples. Porém, Kotatsu é tão ruim em matemática quanto ele e não consegue ajudar em nada. Sem outra opção fácil, Juzo decide ligar para Eri e pedir que ela o ensine. Mas ela não quer se envolver nesse tipo de situação e apenas diz para ele pedir ajuda ao professor na escola. Juzo comenta que seu professor é muito mais jovem do que ele, o que o deixa desconfortável em pedir ajuda. Mas ela não demonstra empatia e diz, de forma direta, que ele deve deixar o orgulho de lado e pedir ajuda ou descobrir sozinho. No dia seguinte, Juzo continua se recusando a fazer perguntas durante a aula. E, conforme novos conteúdos são apresentados, ele fica ainda mais atrasado. Depois da aula, apoia a cabeça na mesa, sentindo-se perdido e sem saber como entender aquilo. Nesse momento, um garoto de cabelo azul chamado Ryo se aproxima e pergunta se ele precisa de ajuda. Juzo explica que não consegue entender o conteúdo atual. Após ouvir com atenção, Ryo percebe que o verdadeiro problema vem de lacunas anteriores no conhecimento dele. Ele explica que Juzo provavelmente nunca aprendeu bem a aritmética básica, o que torna o conteúdo atual confuso. Juzo percebe que Ryo está certo, já que passou a maior parte da infância treinando para se tornar um assassino, em vez de focar nos estudos. Entendendo a situação, Ryo diz que costuma estudar ali também e sugere que estudem juntos regularmente. A partir daí, Juzo passa bastante tempo estudando com Ryo e, ao longo de 2 semanas, reconstrói lentamente sua base. Um dia, o professor aplica um teste surpresa, e Juzo quase se emociona ao perceber que tirou nota máxima. Ele conta animado para Ryo e agradece sinceramente pela ajuda. Mas Ryo diz que o mérito é principalmente dele, por ter dedicado tempo para reaprender e entender os fundamentos. Isso deixa Juzo ainda mais feliz, e eles decidem comemorar indo a um restaurante. Ao chegarem, um homem esbarra em Ryo e derrama café em seu notebook. Em vez de pedir desculpas, o homem fica irritado, mesmo sendo principalmente culpa dele. Ainda assim, Ryo pede desculpas primeiro, pois prefere evitar problemas. Depois de se sentarem, Juzo elogia Ryo por conseguir ensiná-lo enquanto também cuida dos próprios estudos. Curioso, pergunta se ele tem algum objetivo pessoal. Ryo decide se abrir e diz que sempre quis se tornar médico, o que Juzo acha um ótimo objetivo. No entanto, Ryo admite que fica um pouco envergonhado ao falar disso. Ele conta que, quando era mais novo, sua mãe ficou doente e acabou falecendo. Quando o pai não estava presente, sua avó cuidava dele. Com o tempo, a saúde da avó também começou a piorar, e isso teve um grande impacto nele. Foi nesse momento que decidiu que queria ajudar pessoas como sua mãe e avó a viverem mais, o que se tornou o principal motivo para querer ser médico. Ao ouvir isso, Juzo se emociona profundamente e quase chora, tocado pela sinceridade. Nesse momento, o homem que havia derramado o café se aproxima e interrompe, dizendo que querer ser médico é estupidez e desperdício de dinheiro. Ele admite que estava ouvindo a conversa e afirma que a história de Ryo é irrealista. Juzo fica irritado e pensa em agredi-lo, mas Ryo alerta para não recorrer à violência. O homem então começa a zombar de Juzo, chamando-o de patético por ter dificuldade com conteúdo básico. Continua insultando os dois, chamando-os de inúteis. Nesse momento, Ryo se levanta com uma expressão séria e diz calmamente que nada do que o homem falou tem relação com seu motivo para querer ser médico. Ele acrescenta que, mesmo que o homem ache que está certo, há algo errado em insultar os outros por terem opiniões diferentes.
Também deixa claro que não vai ficar calado enquanto alguém tenta menosprezar o esforço de Juzo. Outros clientes do local intervêm e pedem para o homem parar de causar problemas. Envergonhado, ele se retira rapidamente. Depois disso, Juzo e Ryo também saem, e Juzo elogia Ryo por ter se posicionado. Porém, pouco depois, Juzo percebe que o mesmo homem se aproxima de bicicleta, aparentemente querendo vingança. Então, no momento certo, Juzo joga um objeto na roda da bicicleta, fazendo o homem perder o controle e cair da ponte na água. Ryo ouve o barulho, mas não entende o que aconteceu, pois estava olhando para outro lado. No dia seguinte, antes de acordar, Juzo tem um sonho lembrando de como passou pouco tempo com sua filha Kazui, pois estava sempre focado no trabalho como assassino. Isso o enche de arrependimento. Ao acordar, Kotatsu entra no quarto e se choca com a bagunça. Ele começa a limpar enquanto Juzo se desculpa, dizendo que não chama a empregada há um tempo. Kotatsu diz que ele deveria limpar sozinho, mas Juzo recusa, dizendo que homens não fazem esse tipo de trabalho. Isso faz Kotatsu entender porque ele ainda é solteiro aos quase 40 anos. Depois, Juzo vai para a escola e percebe que as atividades de clube começaram. Perguntado sobre qual clube pretende entrar, ele diz que evitará esportes, pois se destacaria demais. Para demonstrar, lança um bastão com velocidade sobre-humana. Mais tarde, pergunta a Ryo qual clube ele pretende entrar. Ryo responde que pretende entrar no clube de Kendo, pois já praticava e gosta. Juzo diz que prefere evitar atividades físicas e entrar em um clube cultural, como o de economia doméstica. Nesse momento, a irmã mais velha de Ryo, Shizato, aparece e abraça Juzo de forma íntima. Ela se apresenta como líder do clube de economia doméstica e diz que Ryo falou bastante sobre ele. Curiosa, o convida para participar da reunião mais tarde. Antes de sair, brinca dizendo que vai impedir Ryo de vê-lo se ele não aparecer. Como não quer perder seu primeiro amigo de verdade, Juzo decide ir. Ao chegar, a primeira atividade do clube é fazer bolinhos de arroz e sopa de miso. Enquanto Juzo olha ao redor, fica surpreso ao ver vários garotos no clube, já que esperava que fosse composto apenas por meninas por causa do foco em culinária e costura. Antes da atividade começar, Shizato se aproxima de Juzo com uma aposta. Ela diz que, se ele participar das atividades do dia e ainda assim achá-las entediantes, ele vence e ela cuidará das necessidades diárias dele pelos próximos 6 meses. Porém, se ele acabar gostando, ela vence e ele terá que entrar no clube. Juzo percebe que não tem muita escolha além de aceitar o desafio, então concorda. Ele começa a cozinhar com a orientação dos outros membros, e ao provar a sopa de miso, admite que está realmente muito boa. No fim da atividade, enquanto todos começam a ir embora, Shizato pergunta o que ele achou do clube. Ele responde que foi ok, mas nada de especial. Shizato ri, entendendo que não atendeu totalmente às expectativas dele. Juzo sugere que considerem a aposta um empate, mas ela recusa e insiste que ainda não acabou. Enquanto Juzo volta para casa, Kotatsu comenta que ele não precisava ser tão teimoso só por não querer perder. Ele aponta que Juzo claramente gostou da comida, mas mesmo assim minimizou a experiência dizendo que o clube era apenas ok. Juzo responde que não era sobre a comida em si, mas sim que não sentiu nada forte o suficiente para motivá-lo a continuar no clube. Quando chega em casa, Eri liga para agradecê-lo pelas sobras que ele trouxe do clube. Ela diz que ela e Kazui já comeram e acharam delicioso. Em seguida, passa o telefone para Kazui, e Kazui agradece sinceramente pela comida. Ao ouvir isso, Juzo se lembra do que Shizato disse antes. Cozinhar para si mesmo é bom, mas cozinhar para alguém importante é onde está a verdadeira satisfação. Ele percebe que fazia muito tempo que alguém como Eri ou Kazui não agradecia por algo, e isso impacta mais do que esperava. Depois de refletir, decide que vai entrar para o clube de economia doméstica. No dia seguinte, entrega sua inscrição para Shizato, que fica claramente feliz com a decisão. Ao sair da sala, ele encontra Noren e descobre que ela também entrou no clube. Ela se surpreende ao saber que Juzo entrou, mas ele diz que o motivo é complicado. Noren não insiste e vai embora, lembrando que estar no mesmo clube não significa que são amigos. Enquanto Juzo segue para a próxima aula, Kotatsu recebe um e-mail de Eri explicando a condição necessária para que Juzo volte à sua forma original. Pela expressão de Kotatsu, fica claro que a situação é séria. Ele então diz a Juzo que, para voltar ao normal, ele terá que se casar com Noren. Isso o choca completamente, pois ele não entende como essas coisas estão relacionadas. Kotatsu explica que a transformação de Juzo foi causada pela Vaz, um produto da empresa Mitvoca Pharmaceuticals, e que a única forma de obter informações sobre como reverter isso é através da própria empresa.
Como ameaças ou força não funcionariam, a única maneira realista seria herdar a empresa, o que exigiria que Juzo se casasse com Noren. Kotatsu apresenta isso como a nova missão de Juzo, mas ele acha impossível, já que a ideia de um homem de quase 40 anos ficar noivo de uma estudante do ensino fundamental é completamente inaceitável para ele. Mais tarde, Juzo vai a uma loja de ramen para relaxar com seu prato favorito. Quando termina e se prepara para sair, Noren também encerra seu turno, e os dois acabam indo para casa juntos. Durante o caminho, Noren desabafa sobre o pai, principalmente por ele quase nunca estar em casa. Porém, Juzo está apenas meio atento, pois está mais focado em uma prova de inglês no dia seguinte. Noren começa a brigar com ele por não prestar atenção, mas depois sua irritação se transforma em riso ao perceber que esse tipo de conversa banal é algo que ela gostaria de ter com amigos. Mesmo assim, rapidamente deixa claro que não considera Juzo esse tipo de amigo. No dia seguinte, durante as atividades do clube, Juzo fica animado para cozinhar novamente, mas percebe que há muitos membros novos. Descobre-se que vários alunos entraram no clube porque ouviram que Noren fazia parte dele. Noren começa a se sentir sobrecarregada, já que vários garotos se aproximam pedindo para sair com ela. Então, para acabar com isso de uma vez, ela vai até Juzo e anuncia de repente que ele é seu namorado, deixando todos, inclusive o próprio Juzo, completamente sem palavras. Todo mundo fica chocado, mas ninguém está mais assustado do que o próprio Juzo. Acho que isso já estava bem óbvio, mas todos os caras que estão atrás da Noren enlouquecem e começam a seguir os dois. Nosso protagonista só está tentando perguntar o que está acontecendo. Noren pede desculpas. O clube que ela tanto queria acabou virando uma bagunça total. Ela sabe que passou dos limites e está realmente arrependida. Nesse momento, Kotatsu comenta com o protagonista que tecnicamente eles acabaram de alcançar o objetivo, mas Juzo pede para ele parar com as piadas. Ele prefere abandonar essa vida do que se casar com uma garota da idade da própria filha. Noren explica tudo. Ela sabe que a situação é terrível, mas pede para ele fingir ser seu namorado por um tempo. Pensando bem, se as pessoas acharem que ela já está comprometida, toda essa dor de cabeça acaba. Ela insiste tanto que Juzo fica sem saída. Nosso protagonista já sabia que isso ia acontecer. O valentão da vez aparece e diz: a partir de agora, ou Juzo vira meu capacho ou deixa Noren em paz. Mas Juzo nem responde. Ele simplesmente desvia do cara e tenta ir embora. A multidão toda vai para cima dele, mas para ele é fácil demais empurrar todo mundo para trás. Decide pular do terceiro andar. Por algum milagre, havia um colchão lá embaixo. Ele aterrissa em grande estilo, pede licença educadamente e simplesmente vai embora. Durante a aula, os alunos já começaram a espalhar fofocas. É aí que Juzo percebe que aceitou rápido demais essa história de fingir ser namorado dela. Se a vida dele vai ser assim o tempo todo, vai virar um pesadelo. Mas então duas pessoas aparecem para ajudá-lo. Reika e Tomomi ficam surpresos ao vê-lo andando com Noren. Eles soltam na hora que ele foi maluco por pular lá de cima daquele jeito. Juzo fica um pouco irritado, pensando que eles poderiam ter ajudado, mas os dois respondem diretamente que não tinha como ajudar. O protagonista reclama que eles pelo menos poderiam ter chamado um professor. Mas eles já deixam um aviso: as coisas só vão piorar daqui para frente. Essa escola é famosa por ser enorme. O que isso significa? Que existem muitos alunos de alto nível. E isso não é tudo. Entre eles, existem algumas pessoas realmente perigosas, o grupo conhecido como os unicórnios. Esses caras têm físico, personalidade e inteligência. A única coisa que as garotas podem fazer é desejar boa sorte quando a hora chegar. Quando o protagonista chega em casa, Kotatsu aconselha ele a parar com essa encenação de namoro, já que é óbvio que ele não tem intenção de se casar com ela. Juzo concorda imediatamente. Kotatsu diz que sente pena da garota, mas é melhor sair dessa agora. E aqui vem mais uma notícia pesada. A pesquisa da Vespa e a nova droga de rejuvenescimento se tornaram alvo do submundo do crime. Mas não dá para conseguir isso usando ameaças ou força bruta. É por isso que organizações criminosas podem começar a enviar seus melhores assassinos para a escola. Eles vão se infiltrar para tentar se tornar o marido de Noren. Mas no dia seguinte tudo muda. A própria Noren procura o protagonista e diz que não há mais necessidade de fingirem. Ela sabe que está causando muitos problemas e pede desculpas. Além disso, o problema é dela e ela mesma precisa resolver. Por enquanto, ela só vai parar de frequentar o clube de economia doméstica, mas diz que ainda vai esperá-lo às vezes para comer ramen juntos. E para piorar, o valentão de ontem aparece de novo. O cara chega dizendo que o encontrozinho deles é fofo,
mas manda Juzo desaparecer de vez. Segundo ele, ninguém vai aceitar um esquisito como Juzo sendo namorado dela. Noren rebate imediatamente. Ela diz que Juzo não é mais seu namorado e manda o cara parar de incomodar os dois. O idiota sorri na hora e imediatamente chama ela para sair. Noren, claro, responde que isso nunca vai acontecer, mas o cara não desiste. O protagonista dá um passo à frente. Ele fala para o cara que eles ainda estão juntos e que ele não deveria encostar na garota dos outros, então é melhor ir embora. Nesse ponto, o valentão já está fervendo de raiva. Ele vai para cima do protagonista, mandando ele tomar cuidado com quem tenta bancar o durão. O cara tenta dar um soco, mas Juzo segura a mão dele facilmente. Ele diz que o cara só acertou uma coisa. É verdade que um homem deve proteger sua mulher, mas no caso dele, ainda falta muito treino. Só com um olhar, Juzo faz o cara sair correndo. Noren fica completamente confusa. Juzo diz que vai continuar fingindo ser namorado dela por enquanto, só porque não está com vontade de ouvir reclamações. Os dois estão apenas saindo juntos, mas alguém está observando tudo à distância. Esse cara rapidamente reconhece Noren e o namorado dela. Mas ao observar os movimentos de Juzo, o espião percebe imediatamente que sua postura parece a de outro profissional. Mais tarde, vemos o mesmo cara esperando alguém em um beco sem saída. Ele fica cara a cara com seu alvo. Tentam atirar nele, mas o sujeito é rápido demais. Em uma fração de segundo, ele já está ao lado do atirador e acerta um golpe incrível contra a parede. O alvo sai da cena completamente destruído. Então outro homem aparece elogiando sua técnica refinada, especialmente para alguém tão jovem. Por causa de coisas assim, ele é considerado o maior talento da organização. E é exatamente para ele que vão designar a próxima missão, infiltrar-se na escola de Noren e se tornar seu noivo. Preste atenção no nome desse cara, porque ele é perigoso. Koazami Shin. No dia seguinte, Noren continua perturbando o protagonista. Ela percebeu que ele está escondendo suas verdadeiras habilidades, mas que é realmente forte. Juzo tenta desconversar, dizendo que nunca brigou na vida, mas ninguém acredita nele, porque o cara que ele assustou parecia bem perigoso. O protagonista inventa 1000 desculpas, mas não funciona. O que ele fez foi tudo, menos normal. Falando nisso, ela lembra que o pai dela mandou algo de repente, uma caneta tinteiro. Noren não fazia ideia do motivo, mas ele disse para entregar aquilo a quem fosse o namorado atual dela. Nosso protagonista não entende nada, mas aceita mesmo assim. Enquanto isso, Shin se transfere para a escola como novo aluno e imediatamente chama atenção. Afinal, ele é muito bonito. Kotatsu tenta avisar Juzo, mas o protagonista já tinha percebido. Um aluno novo aparecendo justo agora, com aquela presença toda, deixa óbvio que ele é um profissional. Ele foi enviado para ser o noivo de Noren. Reika e Tomomi ficam super felizes. Eles acham ele muito bonito e comentam que ele não tem nada a ver com o protagonista. Mas na hora de se apresentar, Shin enfrenta algumas dificuldades técnicas. Ele fica tão nervoso que não consegue falar uma palavra direito. A turma começa a aplaudir para incentivá-lo, e a professora manda ele sentar ao lado da Noren. Vendo como ele está nervoso, ela é muito gentil e diz que é um prazer conhecê-lo. Mas Shin simplesmente não consegue lidar com a situação, especialmente quando percebe que Noren é ainda mais bonita pessoalmente do que na foto que ele tinha. O problema é que ele nem consegue conversar com ela. Mesmo assim, trabalho é trabalho, e ele precisa agir. Primeiro de tudo, ele entrega um bilhete para Noren. Diz que gosta muito dela e que vai esperá-la no pátio. Noren fica realmente surpresa, e não de um jeito bom. Nosso protagonista decide acompanhar Noren até essa declaração. Segundo ela, ele ajudaria bastante a manter o acordo dos dois. Shin diz que já sabia que ela tinha namorado, mas trazer o cara junto tornaria tudo muito mais complicado. Noren reconhece a voz dele, mas percebe que tem algo estranho. Quando olha direito, ela se assusta. Shin está com uma chupeta na boca. Ele tenta agir como se fosse totalmente normal e explica que sofre de uma ansiedade social severa, mas por algum motivo, agir como um bebê o acalma. Shin quer falar sobre o bilhete, mas Noren corta ele imediatamente. Ela diz que já está namorando o protagonista. Shin insiste, segura as mãos dela e diz que gosta dela, algo que Noren considera ousado demais. Mesmo assim, ele pede uma chance. Noren fica cheia de pensamentos, mas o primeiro instinto dela é socar ele. Ela manda parar de falar bobagem e deixa claro que sabe que ele nem gosta tanto assim dela. Ela odeia quando alguém faz uma confissão amorosa de brincadeira. Sempre que rejeita alguém sincero,
faz isso com respeito. Mas quem brinca com os sentimentos dos outros merece lidar com as consequências. Só que, vendo essa atitude dela, Shi acaba realmente se apaixonando. Ele pensa que ela é linda e muito forte. Se uma garota como ela cuidasse dele, morreria de felicidade. Na mesma hora, ele se levanta e pede desculpas. Mas avisa que agora realmente gosta dela de verdade. Ele quer conversar com o querido namorado dela. Mas antes que ele consiga pensar, Shin já começa a atacar. Juzo desvia. Shi aparece atrás dele e sussurra que sabe que eles trabalham no mesmo ramo. Ele deixa claro que já sabia que uma simples declaração não funcionaria. O plano era causar uma boa impressão e avançar aos poucos, mas mudou de ideia. Por isso, na frente dela, desafia Juzo para um duelo pela mão de Noren. Ele aponta para a caneta que o protagonista está carregando. Diz que aquilo é a prova oficial de noivado e avisa que, se alguém for desafiado, é obrigado a aceitar conforme as regras já estabelecidas. Noren não entende nada e sai correndo para verificar. Enquanto isso, Kotatsu e Juzo ficam realmente impressionados. Mas Juzo já está cansado, porque as coisas só ficam mais complicadas. Enquanto isso, os alunos começam a procurar as regras oficiais. E era verdade, quem estivesse com a caneta no final seria o noivo de Noren. Tomomi e Reika caem na gargalhada. Eles sabem que o protagonista vai se meter em problemas e sentem pena de Noren. Ela desabafa com as amigas dizendo que tudo é fingimento. Não tem intenção nenhuma de namorar ninguém. Ryo fica preocupado com Juzo, mas ele responde que não importa. Já entrou nisso e não tem intenção de perder o desafio. Dito isso, os alunos ficam extremamente interessados em assistir o duelo entre o protagonista e Shin. Segundo Shin, vai ser simples. O duelo vai durar 1 hora, e nesse tempo ele fará Juzo colocar uma chupeta na boca. Se Juzo fugir sem morder a chupeta, ele vence. Nosso protagonista não entende que tipo de duelo sem sentido é esse, mas não tem outra opção. Antes de começar, Shin se declara para Noren mais uma vez. Diz que, se vencer, quer que ela mime ele. Ela responde, nem nos seus sonhos. O duelo começa, e Shin não perde tempo. Juzo rapidamente percebe que a personalidade de Shin é uma piada, mas as habilidades dele são realmente boas. Kotatsu fica preocupado. Fugir desse cara por 1 hora inteira vai ser difícil, principalmente se Juzo não revelar suas verdadeiras habilidades. A persistência de Shin é sufocante. Ele segue Juzo para todos os lados, e enquanto lutam, não para de falar bobagens. Diz que quando Juzo morder a chupeta, também vai virar um bebê. E se os dois virarem bebês, então ele será o bebê superior. Juzo não entende uma palavra, mas algo naquilo o atinge. Shi está lutando sério porque realmente se apaixonou por Noren. Os sentimentos de Juzo não podem ser mais fortes que os dele. Juzo pensa seriamente nisso. Percebe que não sente nada romântico por Noren. Aceitou o desafio apenas por orgulho. Mas quando pensa na própria família, entende que tem seus motivos e decide não desistir. Faltam apenas alguns minutos para o fim. Shin quer encurralar Juzo de vez. Ele nunca disse que tinha apenas uma chupeta, então começa a lançar várias delas. É uma armadilha dentro de outra armadilha, e mais outra por cima. Nosso protagonista acaba preso. Se pisar na tábua errada, vai acabar com uma chupeta na boca. E isso teria acontecido se Juzo não tivesse previsto tudo e preparado uma defesa com fios. O tempo acaba, e ele consegue resistir durante a hora inteira. Todo mundo se emociona porque a luta foi incrível. Shin sente que perdeu e fica realmente abalado porque fez aquilo por amor. Juzo pede desculpas. Ele confessa que, mesmo que seus sentimentos não sejam mais fortes que os de Shin, também tem sentimentos por Noren. Desde que a conheceu, ela não para de lembrá-lo da filha dele. Ele percebeu quantas coisas não conseguiu fazer por ela. Talvez seja apenas para se sentir melhor consigo mesmo, mas ele não vai deixar Noren infeliz. Por agora, vamos conhecer outra pessoa. Há um monte de gente ansiosa porque um rapaz está lançando uma bola de beisebol com tanta força que derruba quem a recebe. Mesmo assim, ele é muito educado e agradece pelo treinamento. Porém, quem o vê não consegue acreditar que ele seja apenas um estudante do ensino fundamental, pois está muito acima do nível de um aluno comum. Enquanto isso, na sala de aula do nosso protagonista, todos estão reclamando porque as provas estão chegando e, por causa disso, os clubes ficarão temporariamente suspensos. Shizato acha que ele está irritado, mas não é isso. O protagonista está decidido a destruir essas provas, então comenta que está apenas muito nervoso e pede ajuda a Ryo.
Noren apenas observava a cena com curiosidade, mas depois se assusta quando Shin aparece do nada. No dia seguinte, Tomomi e Reika estão conversando normalmente, mas Noren chega mais radiante do que nunca, o que acaba preocupando as duas. Segundo Noren, como todos estão ocupados estudando, ninguém tem tempo para besteiras, então ninguém está se declarando para ela. Graças a isso, ela tem dormido muito bem, sem aquele estresse, e até gostaria que a época de provas durasse para sempre. Enquanto caminham, elas encontram o protagonista e se assustam, porque Juzo está com uma aparência terrível. Noren continua brilhando de felicidade e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ryo também se preocupa com o amigo e diz que ele deveria dormir. Porém, Juzo passa o tempo inteiro estudando. Nem ele sabe explicar exatamente o que está acontecendo, mas compara a situação a um boxeador que treina demais antes de uma luta, mesmo sabendo que deveria descansar. Em outras palavras, Ryo percebe que ele está obcecado demais. O pior é que Juzo está assim tanto na escola quanto em casa. Kotatsu começa a se preocupar seriamente com o amigo. Ele sabe que é inútil tentar impedir alguém tão dedicado aos estudos, mas Juzo está claramente exagerando. Além disso, lembra que ele tem um compromisso naquela noite e o aconselha a jantar com a mamãe. Não aceita desculpas, pois quer vê-lo relaxar pelo menos um pouco. Já Noren vive a situação oposta. Seu tio a faz sair mais cedo do trabalho para estudar, embora ela diga que já estuda bastante todos os dias. Mesmo assim, isso não importa para ele. No fim, Noren sai mais cedo do trabalho, mas ao deixar a loja encontra Juzo. Curiosa, começa a segui-lo em segredo. Quanto mais avançam, mais preocupada ela fica, pois ele está entrando em uma área bastante suspeita. Além disso, um dos funcionários reconhece Juzo. O homem se chama Kaeru e o recebe com muito carinho. Juzo explica que apenas veio visitá-los e pergunta se Kazui está lá. Logo em seguida corrige a si mesmo e pergunta pela mamãe. Kaeru responde que sim e grita para avisar que o seu querido menino chegou. Ele o convida a entrar, enquanto Noren não consegue entender nada do que está vendo. De fato, Juzo é recebido pela mamãe, uma pessoa que o mima bastante e o trata com enorme carinho, pois o considera adorável. Juzo é muito grato por isso, especialmente porque ela cozinha extremamente bem. Durante a conversa, mamãe conta que, como muita gente andava espalhando rumores de que ela tinha um filho, passou a explicar que Juzo é seu sobrinho. Ainda assim, quase teve um infarto quando viu pela primeira vez naquela aparência infantil. Naquela ocasião, Kotatsu o trouxe pela mão, e ela não conseguia acreditar que aquela coisinha tão fofa fosse o próprio Juzo. Enquanto conversam, Eri também chega. Ela é igualmente bem recebida, mas Juzo quer saber o que ela está fazendo ali. Eri apenas reclama dos novatos enquanto conversa com mamãe, e Juzo percebe que tudo aquilo é culpa de Kotatsu. Quando ela começa a falar com ele, faz piada das enormes olheiras que ele ganhou por estudar tanto. Em contrapartida, Juzo pergunta sobre Kazui e se ela está bem. Eri responde que sim. Quando terminam de comer, ambos agradecem bastante a mamãe. Ela então pede que Juzo acompanhe Eri até a estação. Enquanto isso, Noren continua observando tudo de longe. No final, Juzo não reprova nos exames, mas comete muitos erros. Mesmo assim, ele considera um bom resultado para a primeira vez e decide aprender com a experiência para se sair melhor nas próximas provas. Mas Noren continua pensando em Juzo. Desde que o conheceu, percebeu que ele definitivamente não é uma pessoa comum. Não porque seja estranho, mas porque transmite a sensação de ser um homem muito mais velho, quase como um pai de família. Alguém com uma idade completamente diferente da que aparenta ter. Por isso, ela começa a se perguntar seriamente se ele realmente é um estudante do ensino fundamental. Mais tarde, no clube de economia doméstica, os alunos aprendem a costurar botões e fazer pequenos reparos em roupas. Inclusive, isso é bastante útil, porque muita gente nem sabe como fazer. Segundo a irmã de Ryo, com prática eles conseguirão realizar esse tipo de reparo em menos de 10 minutos. Além disso, cuidar das próprias roupas faz com que você desenvolva mais carinho por elas. Juzo entende perfeitamente essa ideia. É como modificar sua moto ou seu carro. Depois disso, você cria um apego muito maior ao veículo. Shizato acha que isso é coisa de gente velha, mas acaba concordando. Shin também fica surpreso, pois pensava que agulhas serviam apenas para aplicar veneno. Juzo entende o raciocínio, mas comenta que esse tipo de comparação não deveria ser feito. Depois de tentar por um tempo, Juzo não consegue entender como a irmã de Ryo faz aquilo parecer tão fácil. Nesse momento, Noren se aproxima dele e comenta que está na mesma situação. Ela acabou de perceber que é péssima costurando, mas é justamente para isso que existe aquele clube.
Então ela vai pedir ajuda para quem tem mais experiência. O protagonista acompanha, e os dois passam a praticar repetidamente até que, finalmente, todos conseguem costurar corretamente e ficam bastante satisfeitos com o resultado. Quando estão saindo, Noren encontra Kitou regando algumas plantas. Ele é um aluno de séries mais avançadas. Noren se anima ao perceber que são girassóis, e Kitou confirma que os plantou bem cedo, então eles devem florescer antes das férias de verão. Isso a deixa extremamente empolgada, pois ela já quer ver como irão crescer. Ao vê-la tão feliz, Juzo fica curioso e pergunta se aconteceu alguma coisa boa, já que raramente ela parece estar de bom humor. Noren responde que não aconteceu nada extraordinário, mas percebeu o quanto gosta daquele clube. Foi ali que conheceram Kitou, que adora plantas. Da mesma forma, existem muitas pessoas com gostos diferentes. Alguns gostam de culinária, outros de confeitaria, costura e várias outras atividades. Ela percebe que todos trabalham juntos, mas cada um possui seu próprio mundo e suas próprias paixões. Na reunião seguinte do clube, a irmã de Ryo anuncia que todos irão preparar bolinhos de arroz para o time de beisebol. É bastante trabalho, mas ela acredita que os jogadores ficarão muito felizes, então consegue motivar todo mundo. No entanto, os membros mais velhos não parecem tão animados. Noren percebe isso e pergunta o motivo. Uma das garotas explica que, além do time da escola, o campo também está sendo emprestado para uma liga juvenil de beisebol. Quando terminam, Chisato e as outras garotas vão entregar os bolinhos de arroz. Ao longe, Kitou reconhece imediatamente quem é o chamado unicórnio. Quando o protagonista o vê, entende na mesma hora porque todos lhe deram esse apelido. Além disso, ele já sabe seu nome, Tema. O rapaz é gigantesco. Até Kotatsu fica impressionado com sua altura. Ele mede cerca de 1,90 metros, algo absurdo para sua idade. Embora demonstre ser amigável enquanto come, as garotas não conseguem deixar de observá-lo. Afinal, ele é enorme e naturalmente intimidador. Aproveitando que todos estão reunidos, Tema diz que precisa falar com eles. Ele reconhece imediatamente Noren e Juzo e comenta que os dois chamaram sua atenção recentemente. Sem perder tempo, declara que quer um duelo contra Juzo. Se vencer, se tornará o namorado de Noren. A declaração faz algumas pessoas rirem por ele ser tão direto quanto os rumores diziam. Segundo Tema, o esporte é a maior motivação da humanidade. Por isso, todos deveriam olhar apenas para ele, pois será o maior atleta da história. O protagonista não entende muito bem o que ele quer dizer, então Kotatsu explica que já investigou o assunto. Tema não está falando sobre ser bom em apenas um esporte. Ele participa da Liga Juvenil de Beisebol, é uma estrela do basquete e também se destaca em outro esporte. Ele acumula títulos nacionais sem parar e é considerado um verdadeiro unicórnio graças à sua condição física extraordinária. Nesse momento, Juzo percebe algo e fala diretamente. Então você é apenas um atleta arrogante que não suporta ver outra pessoa recebendo mais atenção do que você. Tema responde que não é exatamente isso. O problema é que Juzo é apenas um membro do clube de economia doméstica, algo que ele considera um passatempo sem importância. Naturalmente, isso irrita todos os membros do clube. Mas Tema continua dizendo que Juzo simplesmente o incomoda. Seus companheiros do time de beisebol tentam fazê-lo perceber o quanto está sendo grosseiro. Tema responde que não quer ser mal interpretado. Inclusive, os bolinhos de arroz estavam deliciosos e ele ficou muito feliz por não precisar comprá-los. Só que isso torna sua atitude ainda mais desrespeitosa aos olhos de todos. O protagonista, por outro lado, aceita o desafio. Noren tenta argumentar que não há necessidade, mas Juzo responde que aquele sujeito acabou de tirá-lo do sério. Ele não apenas o insultou, como também desprezou suas companheiras de clube. Não importa se Tema é um superatleta ou uma tripla ameaça. Juzo não vai permitir que um garoto mimado desrespeite o clube de economia doméstica. Em vez de se ofender, Tema fica ainda mais animado. Ele começa a pensar em qual modalidade escolher para o duelo. Depois de refletir, escolhe o futsal. A partida acontecerá dali a uma semana, no ginásio da escola. Tema avisa que levará mais uma pessoa para jogar, mas Juzo pode levar quantos quiser. Isso ofende Juzo, que não quer nenhuma vantagem. Tema responde que ele pode fazer como preferir. Porém, sem vantagem numérica, nem sequer existirá competição. Segundo ele, não haverá luta alguma. Depois de dizer isso, vai embora. Quando retornam ao clube, Chisato está furiosa e diz ao protagonista que ele precisa derrotar aquele sujeito. Juzo, igualmente irritado, responde que podem deixar isso em suas mãos. Mesmo assim,
as garotas percebem um problema. O desafio será uma partida de futsal. E ele precisará de companheiros de equipe. Enquanto pensam nisso, a pobre Noren lamenta ter acreditado, por um momento, que Tema estivesse apaixonado por ela. Mas isso logo deixa de importar. Do nada, Shin aparece e anuncia que jogará ao lado de Juzo. Kitou também se sente ofendido pelos comentários de Tema e diz que quer participar da partida, caso permitam. Segundo ele, não importa qual seja o nome do clube, as pessoas dali levam suas paixões muito a sério. Mas Noren também declara que pensa da mesma forma. Enquanto isso, vemos Tema treinando com um amigo que jogará ao seu lado na partida. O amigo reclama porque aquilo é muito estranho para alguém como Tema. Ele nunca costuma provocar ninguém por iniciativa própria, e agora, de repente, desafiou alguém para um duelo supostamente por causa de uma garota. Tema explica que não é por causa dela. Segundo ele, aquele outro garoto começou tudo, então simplesmente reagiu. Mas o amigo responde que o conhece muito bem. Se Juzo realmente não tivesse despertado seu interesse, ele simplesmente o teria ignorado. Seu amigo diz que tudo bem, mas avisa que jogará apenas o mínimo necessário durante a partida. Tema responde que não esperava muito dele de qualquer forma. Chega então o dia do duelo. A partida será disputada em um formato de 3 contra 2. Mas Juzo não se importa. Ele avisa Tema que, se ele vencer, tudo acontecerá exatamente como desejar. Porém, se o time deles vencer, haverá uma condição. Por ter zombado do clube de economia doméstica, Tema terá que pedir desculpas às garotas do clube. E então a partida começa. O clube de economia doméstica apoia Juzo com toda a força. Kitou acredita que a única vantagem deles é a superioridade numérica. Se continuarem passando a bola para quem estiver livre, talvez consigam criar oportunidades. Pelo menos era nisso que ele acreditava. Mas logo percebe que não vai funcionar. Tema é rápido demais. Ele alcança a bola em qualquer lugar do campo. Por sorte, sua primeira tentativa acaba errando o alvo. Mas o chute foi tão forte que derrubou o próprio gol. Esse erro cria uma oportunidade para Juzo, que rapidamente corre até a bola. Kotatsu tenta alertá-lo para não usar suas habilidades de forma muito evidente, ou as pessoas começarão a desconfiar. Mas Juzo não se importa. Ele continuará escondendo seus segredos. Só depois de derrotar Tema. Então ele dá seu primeiro chute. Tema consegue defender. Porém, percebe imediatamente que aquela potência não é normal. Mesmo assim, em vez de ficar assustado, Tema fica ainda mais empolgado. Reika e Tomomi também ficam surpresas com o amigo. Ryo e os demais também se animam. Agora parece existir uma chance real de vitória. Mas então percebem outro problema. Dentro da quadra, Shin está tremendo de nervoso. Juzo pergunta onde está sua chupeta. O garoto responde que a perdeu. Isso é péssimo. Sem ela, ele praticamente não consegue fazer nada. As garotas sentem apenas decepção e até um pouco de estranheza. Tema percebe que isso aconteceu depois de seu primeiro chute poderoso. Shizato pergunta se existe uma chupeta reserva. Descobrem que sim, mas ela está dentro da mochila dele. Noren e uma amiga saem correndo para buscá-la. Enquanto isso, Juzo deixa Shin parado na frente do gol apenas para atrapalhar um pouco os adversários. Com isso, a vantagem numérica desaparece. Agora a partida se transforma em um confronto equilibrado de 2 contra 2. Mesmo assim, Tema parece ansioso e pede para continuarem logo. Enquanto as garotas vão até a sala procurar a chupeta, acabam descobrindo que o sonho de Shin é receber carinho de Noren. Mais uma vez, elas ficam bastante incomodadas. Uma delas explica que a chupeta tem uma história por trás. Certa vez perguntou diretamente a Shin por que ele a usava. Ele respondeu que ela o acalma. Quando perguntaram o motivo, explicou que sua mãe já faleceu. A lembrança mais forte que possui dela é justamente o momento em que ela lhe entregou uma chupeta enquanto sorria de forma carinhosa. Quando retornam para assistir a partida, encontram uma cena inesperada. Shi está completamente destruído, mas também está agindo como um verdadeiro herói. Durante todo esse tempo, foi ele quem bloqueou os chutes monstruosos de Tema. A garota entrega a chupeta para Noren e pede que a jogue até Shin. Noren acha aquilo ridículo, mas faz mesmo assim. Exatamente nesse momento, um chute extremamente poderoso é disparado em direção ao gol. Shin realiza uma defesa espetacular. Depois disso, anuncia que as coisas serão diferentes dali em diante. Agora ele também confia nas próprias habilidades. Os estudantes vão à loucura.
Tema tenta roubar a bola de Juzo. Mas ele é rápido demais. Não é que possua técnicas extraordinárias. Sua velocidade é que faz toda a diferença. Além disso, ele marca Tema de perto o tempo inteiro, como se estivesse grudado nele. O amigo de Tema também está impressionado. É evidente que Juzo ainda é um novato. Mas, ao mesmo tempo, é incrivelmente talentoso. Por isso começa a se perguntar quem ele realmente é. Claro que Juzo também começa a se cansar. Juzo admite que derrotar Tema é seu objetivo. Mas existe outra coisa acontecendo. Ele está começando a se divertir. Há muita tensão na partida. Tema não parece tão satisfeito. Isso faz seu amigo lembrar de uma conversa que tiveram. Na ocasião, ele perguntou se o motivo de tanta obsessão por Juzo era o desejo de encontrar um rival à altura. Mas Tema respondeu que não. O que ele mais gosta é de esmagar os outros. E, se puder vencer por 100-0, melhor ainda. Essa resposta deixou seu amigo profundamente envergonhado. Ele percebeu que Tema não era a pessoa que imaginava. Na verdade, o motivo de participar de 3 esportes diferentes é simples. Ele ama os 3 igualmente e não consegue escolher apenas um. Mais do que isso, deseja permanecer sozinho no topo. De volta ao presente, Tema desfere um chute monstruoso. A bola simplesmente explode. Ele está extremamente animado. E declara que chegou a hora de jogar sério. Isso assusta todo mundo. Porque todos sabem que ele não está blefando. Seu amigo entende perfeitamente o que aquilo significa. Os membros do clube de economia doméstica ficam preocupados e começam a achar que podem perder. Mas Juzo pede que confiem nele. Ele quer cuidar de Tema sozinho. Não possui um plano específico, mas pede que todos acreditem nele. Após o intervalo, começa o segundo tempo. Desta vez, Juzo vai diretamente para cima de Tema. Ele quer enfrentá-lo em um duelo individual. Tema percebe isso imediatamente. Continua confiante de que conseguirá ultrapassá-lo. Mas, quando tenta, não consegue. Nem Tema, nem seu amigo, nem ninguém entende o que está acontecendo. Nesse instante, os dois colidem ao mesmo tempo contra a bola. Nenhum dos dois quer recuar. Nenhum quer perder. A bola parece imóvel. Os espectadores acreditam que eles estão empatados em força. Juzo aumenta ainda mais a força. A bola começa a se mover. Tudo porque ele quer que Tema peça desculpas ao clube. Ele continua furioso por alguém ter desprezado o esforço das pessoas que prepararam comida para os atletas. A multidão explode em gritos. Ninguém consegue acreditar no que acabou de acontecer. A partida está empatada. O amigo de Tema o repreende imediatamente. Ele não consegue acreditar que Tema perdeu justamente em força. A partida está prestes a continuar. Mas Tema para de repente. Olha para a própria perna. Respira fundo. Então, contra a própria vontade, admite que não pode continuar. Ele desiste. E declara que perdeu. Ninguém entende nada. Os espectadores ficam revoltados. Juzo se aproxima para perguntar o motivo. Tema se irrita. Afinal, Juzo parece completamente bem. Mas ele próprio ficou seriamente machucado naquele último choque. Se continuar forçando a lesão, poderá comprometer sua carreira esportiva. Por isso prefere parar ali. Ele deixa claro que não está desistindo por desprezo aos adversários. Muito pelo contrário. Só não pode arriscar o futuro dos esportes aos quais dedicou sua vida. Aquilo o frustra profundamente. Então pede a Ryoei que lhe empreste o ombro para ajudá-lo a caminhar. Shizato escuta isso. Imediatamente pede para as garotas trazerem as ataduras do kit de primeiros socorros. Depois se aproxima sozinha de Tema. Ela avisa que aquilo não é sua especialidade. Mas ainda assim é melhor do que não fazer nada. Tema fica surpreso. Pergunta se ela é a presidente do clube de economia doméstica. Ela responde que sim e se apresenta como Shizato. Tema não entende porque ela está ajudando. Afinal, ele ainda nem havia pedido desculpas. Pouco depois, as garotas trazem muletas para Tema. Nesse momento, ele finalmente percebe seu erro. Mais tarde, na saída, os membros do clube voltam a se reunir. Justamente nesse momento, Juzo chega carregando uma pilha de coisas. Todos perguntam o que aconteceu. Ele explica que, depois da partida, vários clubes tentaram recrutá-lo. Os amigos dizem que isso faz todo sentido. Afinal, ele jogou de forma absurda. Tema aparece novamente. Todos ficam alarmados. Ninguém entende o que ele está fazendo ali.
Shizato pergunta se ele veio se juntar ao clube ou alguma outra loucura parecida. Tema responde que não, sem qualquer aviso. Ele simplesmente se declara para ela e pede que saiam juntos. Todos ficam chocados. A pobre garota congela completamente. Mas Tema continua falando. Ele afirma que, sem dúvida, será o melhor atleta do mundo. De repente, Ryo tira sua espada de treino e declara que vai dar uma surra em Tema por tentar paquerar sua irmã. Juzo precisa levá-lo para longe e fazê-lo se acalmar. No final, acaba ficando sozinho com Tema. Aproveitando a oportunidade, reclama por ele fazer brincadeiras tão pesadas e inesperadas. Mas Tema esclarece que não estava brincando. Falava completamente sério. Isso irrita Juzo ainda mais. Então ele também comenta sobre os outros clubes que estão importunando. Por causa da fama que ganhou, já não consegue nem prestar atenção nas aulas. Seguindo a história, vemos Juzo treinando com Kotatsu. Seu amigo tenta encurralá-lo o máximo possível. Os dois treinam em plena escuridão. Em determinado momento, parece até que Juzo trapaceou sem querer. Mas, na verdade, apenas aproveitou uma brecha para pegar Kotatsu desprevenido. Quando encontra a oportunidade perfeita, o distrai. Se aquilo fosse uma situação real e não um treinamento, Kotatsu já estaria morto. Para seu amigo, isso é perfeitamente normal. Afinal, é exatamente o que se espera de um assassino lendário. Ao que parece, Kotatsu queria treinar com Juzo depois de muito tempo. Mas percebe que, mesmo vivendo como estudante, ele continua em outro nível. O próprio Juzo confirma novamente que perdeu bastante força ao rejuvenescer. Por sorte, manteve toda a sua experiência em combate. Por isso, em alguns aspectos, está até mais habilidoso do que antes. Kotatsu responde que isso é ótimo, mas pede que ele não se deixe levar novamente por alguém como Tema. Porque esse tipo de atitude pode trazer muitas consequências. Por exemplo, ele tem certeza de que os membros do clube ainda suspeitam bastante de Juzo. Portanto, a única opção é se comportar com mais cuidado. Além disso, Kotatsu conta que os relatórios enviados ao chefe ainda não o satisfizeram. Por isso, se Juzo realmente quer continuar vivendo como estudante, jamais pode revelar sua verdadeira identidade. Segundo Kotatsu, isso é importante pela missão do chefe, pelo dinheiro de Juzo e, acima de tudo, pelo próprio Juzo. Pelo menos é nisso que ele acredita. Quando retorna às aulas, o protagonista recebe um pedido muito estranho de Shizato. Ela implora para que Juzo e Noren participem de um encontro duplo com ela. O clube inteiro entra em choque. Ninguém esperava ouvir algo assim vindo dela. Pouco depois, Shizato chega. Tema aparece. E está usando roupas esportivas. Shizato fica indignada. Ela não esperava muito senso de moda dele, mas aquilo foi longe demais. Por fim, Juzo chega. E, como era de se esperar, está vestido como um senhorzinho. Noren acredita que isso também é um problema grave. Antes do encontro, Juzo também avisou Kotatsu. Kotatsu ficou completamente perplexo. Afinal, ele é um velho em um corpo jovem e não deveria estar participando de encontros. Juzo argumenta que não é nada demais. O encontro segue normalmente e os quatro se divertem fazendo várias bobagens. Em determinado momento, Noren quer ir a um restaurante de lamen porque ficou interessada. Tema também se desculpa e diz que não quer comer lamen. Então Juzo sugere que visitem uma casa de chá, porque também está começando a sentir fome. Depois disso, eles passam por várias lojas experimentando roupas. Graças às garotas, pelo menos os rapazes acabam se vestindo de forma mais apresentável. Quando chegam ao cinema, Tema comenta com Shizato que está se divertindo muito. Isso fere um pouco o orgulho dela, porque é verdade. Enquanto isso, Noren continua observando Juzo. Para ela, ele continua sendo estranho. Quando o filme começa, algo estranho acontece. De repente, Juzo sente seu corpo reagindo de forma normal. Ele tenta se controlar, mas acaba desmaiando por um instante. Quando recupera a consciência, entra em pânico. Suas mãos estão envelhecidas. Logo percebe várias sensações familiares. Ele voltou a ser adulto. Sua primeira reação é tentar descobrir o motivo. Será que o veneno perdeu o efeito? Será que aconteceu algo diferente? Mas logo percebe que isso não é o principal problema. A questão realmente grave é que ele está cercado pelos seus amigos. Enquanto entra em desespero, Noren percebe que há algo errado. Juzo rapidamente se cobre com a camisa e sai correndo. No banheiro,
Confirma aquilo que já suspeitava. Voltou a ser um adulto. Isso o deixa desconfortável. Até aquele momento, ele encarava o encontro como um tutor ou guarda-costas acompanhando jovens. Enquanto pensa em tudo isso, Tema começa a chamá-lo do lado de fora. Pergunta se ele está dando à luz um elefante ou algo parecido. Também avisa que o filme está quase acabando. Por sorte, vê seus óculos e se lembra de Kotatsu. Entra em contato com ele e pede que apenas observe sem fazer perguntas. Juzo explica que precisa fugir dali o mais rápido possível. Kotatsu lembra que carregava apenas uma pequena bolsa com gazuas e bombas de tinta. Nada disso ajuda na situação atual. Mas havia um item útil que ele tinha deixado guardado. Uma espécie de dispositivo capaz de alterar sua voz. Nesse momento, Tema começa a ficar preocupado e vai até o banheiro perguntar o que está acontecendo. Juzo rapidamente configura o aparelho. Quando consegue utilizá-lo, responde com uma voz mais jovem. Diz que não está se sentindo bem. A comida caiu mal. Provavelmente vai demorar para sair do banheiro. Por isso pede que os três continuem o passeio sem ele. Como Tema insiste, ele diz que pelo menos avisará as garotas para que não se preocupem. Graças a isso, Juzo acredita que escapou. Finalmente poderá voltar para casa em segurança. Tudo parecia resolvido. Então, de repente, ele escuta Shizato gritando. Na mesma hora já imagina o que aconteceu, mas prefere acreditar que está enganado. 2 segundos depois, houve a confirmação. Noren foi sequestrada. Juzo já esperava algo do tipo. Mesmo assim, não queria ouvir aquilo novamente. Ele já está cansado desse tipo de situação. Kotatsu o lembra de que ninguém pode vê-lo naquele estado. Enquanto isso, Juzo enfrenta outro problema. No meio da perseguição, ele voltou a assumir sua forma jovem. Pouco depois, Tema também chega ao local. O mais absurdo é que ele percorreu toda aquela distância correndo. Logo os dois chegam ao esconderijo dos sequestradores. A situação é séria, e Juzo percebe que foi um enorme erro permitir que Tema se envolvesse nisso. O sinal de alerta máximo surge quando ele reconhece o símbolo usado pelos criminosos. Eles pertencem a uma organização muito maior que a dele. Uma organização conhecida como Jardim. Ela possui o maior número de assassinos, o maior índice de missões concluídas e a melhor reputação entre os clientes. Kotatsu também consegue identificar os 2 sequestradores. O menor deles é Kazuma, de 15 anos. Já o rapaz que parece mais velho é, na verdade, o irmão mais novo, Ai, que possui apenas 13 anos. Os 2 são irmãos. Foi justamente essa dupla que deixou um celular para que ele atendesse. Eles já estavam esperando sua chegada. A única surpresa foi ver Tema ao seu lado. Juzo pergunta o que eles querem. Kazuma responde sem rodeios. Aquilo é um duelo pelo direito de se tornar o noivo de Noren. Mas esse não é seu único objetivo. O que ele realmente deseja é conquistar o coração dela. Sua especialidade é hipnose. E ele pretende usar essa habilidade para fazer Noren se apaixonar. Juzo quase chama aquilo de absurdo. Porém, Kazuma garante que consegue hipnotizar qualquer pessoa de forma instantânea e extremamente poderosa. Se vencer, ganhará o título de noivo. Mas apenas o título não lhe interessa. Ele quer que Noren se torne a esposa de seu irmão em corpo e alma. A ideia revolta tanto Juzo quanto Tema. A conversa deveria terminar ali. Mas antes de desligar, Kazuma decide tentar negociar com Tema. Ele sabe que o garoto só apareceu porque Shizato pediu. Então faz uma proposta. Se Tema abandonar Juzo e for embora, ele usará sua hipnose para fazer Shizato se apaixonar completamente por ele. Mas a resposta surpreende a todos. Tema lembra das palavras de Shizato e rejeita a oferta imediatamente. Ele diz que aceitar algo assim seria o mesmo que comemorar uma vitória comprada. O sentimento que possui por Shizato é igual ao de um atleta apaixonado pelo esporte. A conversa termina. Juzo joga o celular no chão e exige que os irmãos devolvam Noren. Percebendo que as negociações acabaram, os 2 assassinos se preparam para lutar. Eles colocam uma bola de golfe no chão. O irmão mais novo se posiciona para atacar. Juzo percebe o perigo imediatamente. Sai correndo e avisa Tema para fazer o mesmo. No instante em que Ai acerta a bola, ela explode com uma força absurda. A potência é tão grande que os 2 precisam se separar. Kazuma parte para caçar Juzo e Tema. Enquanto isso, Ai permanece protegendo Noren. A situação fica complicada para Juzo. Ele não trouxe nenhuma arma.
Por sorte, Kotatsu consegue enviar um drone carregando equipamento para ele. Tudo o que precisa fazer é recuperar a entrega. Sem perder tempo, corre em direção ao local. Mas Kazuma percebe o plano e derruba o drone no ar. Ao mesmo tempo, conclui que Juzo também faz parte do mundo dos assassinos. Pior ainda, Kazuma demonstra possuir pontaria suficiente para atingir um drone em movimento. Convencido de que já venceu, ele até demonstra certa decepção com a facilidade da luta. Porém, subestima Juzo. O protagonista sabe exatamente onde a arma caiu. E também percebe que Ai atua como uma espécie de atirador de apoio. Pensando rápido, pega um objeto pesado e barulhento e o arremessa próximo ao local onde a arma está. Como esperado, Ai reage imediatamente. Ele lança outra bola de golfe e provoca uma enorme explosão no ponto do barulho. Graças a essa distração, Juzo consegue recuperar sua arma. Agora devidamente equipado, ele encara Kazuma. Juzo dispara imediatamente contra Kazuma, mas o garoto perturbado desvia de todas as balas e se esconde atrás de um pilar. Se a luta continuar daquele jeito, Kazuma tem certeza de que acabará perdendo. Antes que possa avançar, um segurança aparece por trás dele e grita por ele não ter evacuado o estádio. Juzo não esperava que ainda houvesse civis no local, muito menos um segurança, então rapidamente esconde sua arma e finge ser apenas um garoto indefeso. Infelizmente, Kazuma decide que aquele é o momento perfeito para se revelar e criar ainda mais confusão. Juzo entra em pânico e pede para Kazuma não fazer nenhuma loucura com o civil presente. Porém, Kazuma pretende obrigá-lo a escolher entre salvar a si mesmo ou salvar o segurança. Kotatsu também observa toda a situação e percebe imediatamente que, se Juzo tentar desviar dos tiros, eles atingirão um homem inocente. Nesse ponto, Kazuma já está completamente fora de si e realmente aperta o gatilho. Sem esperar mais, Juzo também saca sua arma e os dois atiram exatamente ao mesmo tempo. Entretanto, as balas de Juzo acabam acertando as balas disparadas por Kazuma ainda no ar. É a primeira vez que Kazuma presencia algo tão absurdo. Uma habilidade dessas é impensável para um simples truque de estudante do ensino fundamental. Uma técnica tão desumana só poderia pertencer a um assassino lendário. Kazuma então revela as tristezas de sua própria vida e conta que seu irmão mais novo, nem sempre foi uma pessoa tão calada e apática. Quando eram crianças, Kazuma e I eram garotos normais. Kazuma adorava truques de mágica, enquanto I gostava de esportes. Eles levavam uma vida relativamente comum. Mas tudo mudou. Kazuma se recusa a contar mais detalhes porque não quer se deixar levar pelo sentimentalismo. Juzo observa enquanto Kazuma tira um isqueiro de aparência curiosa e começa a brincar com a chama. Kazuma relembra que sua especialidade é a hipnose e revela que o isqueiro é, na verdade, uma arma secreta. Assim que fecha o isqueiro, um som característico ecoa pelo ambiente e algo muda imediatamente. O segurança que antes ajudava Juzo passa a atacá-lo. Kazuma havia hipnotizado o homem muito tempo antes. Agora, Juzo é obrigado a lutar contra um inocente. O segurança tenta acertá-lo com um bastão, mas o assassino apenas o desacorda. Na verdade, Kazuma vinha preparando tudo isso havia bastante tempo. Ele pega o celular e liga para várias pessoas para que todas também escutem o som do isqueiro se fechando. Juzo percebe o que acabou de acontecer e rapidamente olha para a multidão reunida perto do estádio. Todas aquelas pessoas foram hipnotizadas por Kazuma e agora avançam em direção a Juzo como se fossem zumbis. Juzo liga rapidamente para Tema e manda que ele saia do estádio, evitando qualquer grupo de civis pelo caminho. No entanto, pelo tom descontraído da voz de Tema, Juzo percebe que ele não pretende ir embora tão cedo. Como alguém que sonha em se tornar um atleta super-elite de tripla especialidade, Tema jamais fugiria de uma situação perigosa. Ele acredita que precisa enfrentar pelo menos algumas situações de risco de vida para superar os próprios limites. Tema pede para Juzo não se preocupar e desliga rapidamente. Determinado a realizar o impossível, Tema reúne várias bolas de futebol e chuta uma delas violentamente contra I. A força do chute pega I desprevenido, embora ele ainda consiga desviar. Em seguida, Tema posiciona todas as suas bolas de futebol enquanto I faz o mesmo com suas bolas de golfe. Os dois garotos se preparam para lutar um contra o outro custe o que custar. As bolas de futebol e as bolas de golfe colidem brutalmente no ar. Porém, as bolas de golfe também são bombas, provocando uma enorme explosão. O impacto sacode todo o estádio e até mesmo Tema fica espantado. Ele não consegue acreditar que aquele sujeito insano realmente esteja disparando bombas contra ele. No meio da fumaça e do caos, Tema ouve o som de outra bola de golfe sendo lançada.
Ele se vira a tempo de perceber uma armadilha mortal. E utilizou uma técnica de backspin para fazer a bola surgir atrás dele e explodir praticamente em seu rosto. Mesmo conseguindo escapar por pouco, Tema começa a sentir o peso da situação. Ele não entende como e consegue usar os tacos para curvar as bolas e fazê-las cair exatamente onde deseja. Por isso, decide chutar suas próprias bolas de futebol diretamente contra o assassino. E é surpreendido pelo ataque e abre um sorriso sinistro, como se estivesse animado com a iniciativa de Tema. Enquanto isso, Juzo tenta escapar da multidão de civis hipnotizados. Ele toma o máximo de cuidado para não machucar ninguém, mas fugir está ficando cada vez mais difícil. Seu único desejo é encontrar Tema e sair dali. Contudo, acaba cercado pelos civis hipnotizados. Sem outra alternativa, Juzo salta da varanda e aterrissa do lado de fora do estádio. Infelizmente, em vez de encontrar um momento de tranquilidade, ele se depara com vários bombeiros e policiais. Depois, nocauteia os bombeiros e usa a própria mangueira para conter o restante dos civis hipnotizados. Nesse instante, percebe uma presença atrás de si e imediatamente aponta sua arma. Shizato entra em pânico quando Juzo aponta a pistola em sua direção. Tentando controlar a situação, ele diz que se trata apenas de uma arma de airsoft. Shizato olha para toda aquela confusão e, então, faz algo inimaginável. Ela tira um isqueiro e hipnotiza Juzo. Só que aquela figura não era Juzo. Na verdade, era Kazuma usando um disfarce extremamente convincente. Kazuma então decide recorrer a mais um truque sujo. Ele usa um dos civis próximos como refém e ameaça matar o homem caso Juzo não saia do esconderijo. Sem alternativa, Juzo é obrigado a enfrentar Kazuma mais uma vez. Kazuma força Juzo a entregar sua arma e finalmente acredita ter conquistado a vantagem. Preparado para matá-lo, Kazuma é surpreendido quando uma bala cai do céu e atinge o chão próximo deles. Assustado, ele se lembra de que Juzo havia disparado para o alto alguns minutos antes. Juzo revela que esse é um truque aprendido durante seu treinamento. Seu objetivo era fazer com que as balas atingissem as maçãs próximas, onde havia escondido pequenas bombas antes de enfrentar Kazuma. Ao ouvir essa explicação, Kotatsu fica ainda mais confuso, porque aquilo simplesmente não parece humanamente possível. Agora, Juzo só precisa esperar que sua segunda bala atinja novamente a maca. Enquanto isso, ele ergue o braço com o punho fechado, como se estivesse esperando Kazuma correr diretamente para o golpe. Finalmente, a bala chega ao alvo e a bomba explode, lançando Kazuma exatamente contra o punho cerrado de Juzo. Por fim, toda aquela loucura chega ao fim e Juzo consegue encerrar aquela noite insana. Quando Kazuma se recupera lentamente do soco, ele não consegue acreditar que Juzo tenha realizado algo tão impossível. Finalmente, entende que Juzo está em um nível completamente diferente do seu. Mas isso já não importa. Kazuma revela que Noren já foi hipnotizada e que se apaixonará pela primeira pessoa que vir quando abrir os olhos. Assim que ouve isso, Juzo dispara em corrida, esperando alcançar Noren antes que ela acorde e condene seu destino para sempre. Apesar de todo o barulho, ela não acorda de jeito nenhum. Na verdade, Noren está tendo um sonho estranho no qual imagina a loja de ramen em uma cidade devastada pela guerra, enquanto seu tio decide mudar o cardápio. Ela diz que o caldo colocado no ramen não é adequado para soldados. Porém, suas palavras são ignoradas, pois seu tio acredita que aquela é a melhor forma possível de servir ramen. No meio da discussão, uma bomba cai nas proximidades e quase destrói o restaurante. Na realidade, Noren apenas se revira inconsciente enquanto as bombas de explodem ao fundo. Enquanto isso, Juzo corre o mais rápido que consegue para chegar até Noren antes que ela desperte e se apaixone pela primeira pessoa que enxergar. Embora seja óbvio que ele não quer que ela veja e ao acordar, também não deseja que ela desperte olhando para Tema. Ao mesmo tempo, Tema está extremamente cansado e percebe que também está chegando ao limite. Em vez de continuar lutando, Tema oferece um momento de descanso e joga uma garrafa de água para Ai. Os dois adversários ferozes realmente se acalmam por alguns instantes e bebem água. Tema aproveita a oportunidade para observar mais atentamente, impressionado com sua precisão absurda usando bolas de golfe para alguém tão jovem. A batalha entre os dois está prestes a recomeçar quando Juzo interrompe. Ele olha ao redor e fica aliviado ao perceber que Noren continua desacordada. Em seguida, informa Tema que já resolveu a situação com Kazuma. Nesse momento, e vê a arma nas mãos de Juzo. Furioso, acredita que Juzo matou seu irmão. Ele perde completamente o controle e lança suas bolas de golfe para o alto, direcionando todas elas contra Juzo e Tema. Os dois saem correndo para salvar a própria vida enquanto bombas voam por todos os lados.
Tema se oferece para cuidar de I. Ele apenas precisa que Juzo distraia o lunático. Então Juzo cria uma distração, fazendo com que concentre todos os ataques exclusivamente nele. Enquanto isso, do outro lado, Tema se prepara para executar um chute decisivo. Ele faz a bola de futebol girar em velocidade absurda e a dispara contra I com um chute extremamente poderoso. A bola praticamente se transforma em um projétil. E tenta interromper sua trajetória usando suas bolas explosivas de golfe, mas fracassa completamente. A trajetória da bola sequer é desviada. Então ele tenta pará-la com as próprias mãos. Esse acaba sendo um erro fatal. A bola gira através de suas mãos, acerta violentamente seu estômago e o deixa inconsciente no chão. Kotatsu fica impressionado ao ver um simples estudante do ensino fundamental derrotar um assassino da organização Jordan. E, embora Juzo também não consiga acreditar que tenham conseguido resolver toda aquela situação, o estado em que o estádio ficou o deixa preocupado com o futuro. Limpar toda aquela destruição certamente não será uma tarefa fácil. As coisas ficam ainda piores quando Noren desperta. A primeira pessoa que ela vê é justamente o velho fingindo ser um estudante do ensino fundamental. Para Juzo, esse é o pior resultado possível, e ele fica completamente paralisado. Mas, para Noren, Juzo parece simplesmente irresistível. Ela não consegue evitar se apaixonar imediatamente. Então decide declarar seu amor em voz alta. Antes que consiga terminar a frase, Juzo aplica um golpe de karatê em sua cabeça e a faz desmaiar outra vez. Logo em seguida, Kazuma surge do nada, completamente machucado e coberto de hematomas, interrompendo o momento. Quando Tema vê Kazuma usando o vestido de Shizato, perde completamente a paciência e tenta estrangulá-lo. Juzo, porém, manda que ele se acalme. Kazuma não voltou para iniciar outra luta. Na verdade, ajoelha-se e implora para que Juzo e Tema poupem a vida de I. Ele explica que, no mundo em que vivem, fracassar significa morrer. Embora esteja disposto a aceitar seu próprio destino, deseja apenas que seu irmão seja poupado. Naturalmente, Tema e Juzo nunca tiveram intenção de agir com tamanha crueldade. Por isso, dizem que ele poderá levar o irmão quando terminarem de resolver toda a situação. Além disso, Tema começa a suspeitar que Juzo talvez seja o mesmo tipo de pessoa que Kazuma, aproximando-se cada vez mais da verdade. Desesperado, Juzo pergunta a Kazuma se ele consegue hipnotizar Tema para fazê-lo esquecer completamente tudo o que aconteceu naquele dia. Kazuma começa imediatamente o procedimento. Usando seu isqueiro, tenta apagar as lembranças de Tema. Abraça o atleta e manda que ele esqueça tudo quando contar até 3. No entanto, a hipnose simplesmente não funciona. Ele tenta várias vezes, mas Tema apenas fica confuso e um pouco desconfortável com toda a situação. Sem alternativa, Juzo decide contar parte da verdade para ele. Por fim, Juzo e Tema saem do estádio levando Noren em segurança. Quando Shizato vê os amigos retornando, desaba em lágrimas e chega até mesmo a abraçar Tema. Tudo finalmente se acalma. No dia seguinte, depois de um fim de semana infernal, Juzo volta à escola. A partir de agora, ele precisará ser extremamente cuidadoso durante o período das aulas. Seu principal problema será evitar Noren até que Kazuma também passe a frequentar a escola. Por enquanto, Juzo tenta manter uma boa distância dela, já que a hipnose a tornou extremamente obsessiva e estranha. Esse é apenas mais um problema com o qual terá de lidar até que tudo volte realmente ao normal. Agora, cada momento se transformou em um jogo constante de fugir de Noren. Então ele recebe uma ligação misteriosa de um número desconhecido. Mesmo assim, reconhece imediatamente que só pode ser Kazuma. Sentindo-se aliviado com o momento oportuno da ligação, Juzo aproveita para escapar de Noren por um tempo e pede que Kazuma desfaça a hipnose. Kazuma, porém, admite que esqueceu de mencionar um detalhe importante. Essa hipnose específica é extremamente poderosa e faz a vítima se apaixonar de forma intensa e profunda. Juzo não consegue acreditar no que está ouvindo e exige que Kazuma desfaça imediatamente a hipnose de Noren. Embora Kazuma ainda não vá começar a frequentar a escola tão cedo, ele decide marcar um encontro com Juzo e Noren em um parque de diversões, exatamente às 5 da tarde, para poder desfazer a hipnose. Assim, Juzo não tem outra escolha a não ser sair em um encontro com Noren, mesmo sabendo que, na verdade, eles irão apenas encontrar Kazuma. Noren não faz ideia do que realmente está acontecendo. Enquanto isso, fica verificando constantemente o horário para garantir que ainda conseguirão encontrar Kazuma. Mas então Noren decide andar na roda gigante, e Juzo acaba sendo obrigado a aceitar seu pedido. Já dentro da cabine, Noren se levanta para admirar a vista,
quando o compartimento começa a balançar. Ela entra em pânico ao perceber que a porta ficou completamente aberta a uma altura tão elevada. Apesar do susto, o plano de Juzo acaba funcionando bem e, finalmente, os dois conseguem sair da roda gigante. Felizmente, Kazuma já está esperando por eles. Ele leva Noren para um lugar reservado para usar seu isqueiro e libertá-la daquela terrível hipnose. Assim que ouve o clique do isqueiro, Noren adormece imediatamente. Kazuma não consegue acreditar que Juzo realmente tenha ido ao encontro na roda gigante com Noren. O assassino, porém, explica que não teve escolha. Afinal, toda aquela confusão começou justamente por causa de Kazuma. Em seguida, Juzo observa Kazuma deixar o parque ao lado do irmão. Finalmente, Noren volta ao normal, e o sol se põe após um dia extremamente estressante. No dia seguinte, Juzo está na escola quando os professores apresentam dois novos colegas de classe, Eiji e Kazuma. A presença deles chama atenção, principalmente Eiji, por ser muito alto. Noren fica com a sensação de já ter visto os dois em algum lugar. Aos poucos, fica claro que agora há 4 assassinos na mesma sala, o que preocupa Kotatsu, que começa a escrever um relatório sobre o perigo dessa situação. Juzo decide organizar a primeira reunião dos Hitmen. Ele chama Shin, da organização Yugan, Eiji e Kazuma, da Jardim, além dele mesmo, que pertence à organização Zejuzo, propõe que todos convivam sem causar grandes problemas. Kazuma afirma que eles não vieram para matar ninguém e que também não estão interessados em Mizuka. Shin também diz que não quer Mizuka, mas deixa claro que não suporta Kazuma, pois ele já teria roubado um alvo seu no passado. A discussão esquenta, Kazuma provoca Shin, e os dois quase brigam. Juzo tenta impedir a confusão, mas Shin também se irrita com ele, dizendo que não confia mais em Juzo para proteger Noren, já que ela já foi sequestrada antes. Logo depois, Noren aparece e chama Juzo para irem embora juntos. Quando ela vai pegar os sapatos, percebe que eles sumiram. Um rapaz aparece com os sapatos dela e diz que os aqueceu, mesmo sendo verão. Shin também começa a agir de forma estranha e protetora, chegando a pegar um inseto perto de Noren. Assustada, ela pergunta a Juzo o que aconteceu com Shin. Kotatsu registra no relatório que a reunião foi um desastre. 3 membros quase brigaram e Shin virou uma espécie de perseguidor protetor de Noren. Depois, surge uma nova personagem chamada Mei, aluna do 2º ano e veterana de Juzo e Noren. Apesar disso, ela é muito baixa e todos a tratam como criança, o que a incomoda bastante. Ela procura Juzo e Noren dizendo que quer fazer corpo, ou seja, ganhar músculos, para ser levada mais a sério. Mei explica que comprou halteres e quer aumentar os ombros, mas Noren questiona se isso realmente resolveria seus problemas. Mei então pede ajuda para falar com Tema, pois ele entende de treino e corpo. Juzo a apresenta Tema, mas a conversa não vai bem. Tema diz que ganhar um pouco de músculo não mudaria muita coisa e que, se ele ou Juzo lutassem sério, poderiam derrotá-la com um soco. Mei fica arrasada e foge chorando. Mais tarde, Juzo a encontra triste no terraço. Ela fala sobre sua baixa estatura e comenta que seus pais também eram baixos. Para animá-la, Juzo a leva a um bar que costuma frequentar. No bar, Mei conhece um amigo muito alto de Juzo. Ela pergunta o que deveria comer para ficar como ele, e ele sugere carne. O amigo também conta que nunca deixou ninguém olhar para ele de cima para baixo. Mei sente inveja dele, mas acaba descobrindo que ele também sente inveja dela, pois queria ser uma garota pequena e fofa. Isso deixa Mei feliz. Porém, 2 homens bêbados entram no bar e começam a tratá-la como criança, colocando a mão em sua cabeça. Antes que Juzo reaja, seu amigo segura um dos bêbados e o confronta, mandando Juzo e Mei irem embora. No dia seguinte, no clube da escola, Shizato anuncia uma competição de ramen. Todos ficam empolgados, especialmente Noren. As equipes são formadas, e Noren fica junto com Juzo. Shi aparece e provoca Noren, dizendo que vencerá facilmente. Os dois fazem uma aposta. Se Noren vencer, Shin terá que parar de segui-la. Se Shin vencer, Noren terá que ler um livro ilustrado para ele. Noren e Juzo saem para experimentar ramen em vários lugares. Depois de 8 restaurantes, Juzo já está completamente cheio, mas Noren continua bem e decide seguir sozinha. Juzo se senta para descansar, mas vê uma garota atravessando a rua prestes a ser atropelada por um caminhão. Ele a salva, pergunta se ela está bem, e ela agradece. Juzo, passando mal por ter comido demais, vai embora. No dia da competição, Mei apresenta a juíza do concurso. É justamente a garota que Juzo salvou. A equipe de Shin apresenta um ramen tão pesado que os Ashis quebram ao tentar levantá-lo. Então a juíza se recusa a comer e a equipe recebe 0 pontos.
Depois, Noren apresenta seu ramen, mas ele tem uma aparência assustadora, e a juíza também se recusa a provar. A equipe de Noren também recebe 0. No fim, a equipe de Chisato vence. Depois da competição, Juzo reconhece a garota que salvou no dia anterior. Ela confirma e diz que queria falar algo com ele, mas decide deixar isso para outra pessoa. Em seguida, ela deita sobre uma mesa e adormece. Todos estranham, até que seu rosto e corpo começam a mudar. Suas pernas ficam mais longas, a cor da pele se altera e sua aparência se transforma. Ela é apresentada como alguém extremamente ligada ao mar, quase como um avatar do oceano. Mai domina esportes aquáticos, como surf, mergulho e outras atividades relacionadas à água, além de ter vencido todas as competições das quais participou. Por isso, recebeu o apelido de Sereia. Ao aparecer diante do clube, Mai surpreende todos e afirma que sua chegada como juíza não foi coincidência. Ela veio com o objetivo: desafiar Juzo no duelo de Mizuo, disputa que decide quem será o namorado de Noren. A situação causa estranhamento, já que Mai é uma garota, mas ela explica que leu as regras e não encontrou nada dizendo que uma menina não pode participar. A única exigência é que o namorado de Noren seja um garoto. Assim, se Juzo vencer, ele fica com Noren. Mas, se Mai vencer, Noren não ficará com Juzo e também não terá namorado, abrindo espaço para outras pessoas disputarem essa posição. Noren questiona Mai, tentando entender por que ela entraria em uma disputa que não parece trazer vantagem para ela. Mai revela que o duelo é apenas uma forma de se aproximar de Juzo. Ela conta que começou a se impressionar com ele depois de vê-lo jogar futebol contra Tema. Depois disso, Juzo salvou Mai de um acidente com um caminhão, e esse ato fez com que até o outro lado dela se apaixonasse por ele. Mai declara seu amor por Juzo de forma direta e inesperada, chegando a beijá-lo diante de todos. A turma fica chocada, mas Juzo percebe a intenção dela: derrotá-lo no duelo, impedir que ele fique com Noren e tentar namorá-lo quando ele estivesse solteiro. Juzo deixa claro que, mesmo que isso aconteça, jamais namoraria Mai. Curiosamente, a resposta firme deixa Mai ainda mais encantada, e ela afirma que não vai desistir dele. A tensão aumenta quando Noren se incomoda com a postura de Mai. Ao perceber que Mai trata o duelo como algo secundário e usa tudo aquilo para chegar até Juzo, Noren decide enfrentá-la. Ela propõe um desafio: quem vencer ficará com Juzo. Mai aceita e aumenta a aposta, dizendo que, se vencer, Noren nunca mais poderá se aproximar dela. Juzo tenta impedir a situação, dizendo a Noren que ela não precisa fazer aquilo porque ele está ao lado dela, mas Noren insiste. Mai define o desafio: Noren e Juzo terão que enfrentá-la no surf. A vencedora será quem conseguir surfar a onda mais longa. Depois de estabelecer a disputa e avisar que enviará as regras completas, Mai vai embora. O problema é que nem Noren nem Juzo sabem surfar. Os membros do clube percebem a desvantagem, mas Chisato lembra que a escola terá uma folga por causa do aniversário de fundação. Com isso, eles terão 3 dias livres e decidem usar esse período para treinar no oceano. Em seguida, a história muda para a casa de Juzo. Kotatsu percebe que ele anda muito mais gentil e estranha a mudança, lembrando que, no passado, quando Juzo era assassino de aluguel, costumava ser muito mais duro. Juzo reconhece que mudou e afirma que as veteranas do clube ajudaram a tirar a maldade de dentro dele. Logo depois, ele recebe uma carta sobre a reunião de pais e professores e fica preocupado, pois não sabe quem poderia comparecer como responsável. Kotatsu se oferece para resolver o problema. No dia da reunião, Juzo encontra Shi na escola. Shi não está ali pela reunião, mas esperando a mãe de Noren para tentar se apresentar como alguém que pretende se casar com ela no futuro. Juzo lembra de que ele perdeu o duelo de Mizuo e que Noren agora está com ele. Depois, Shin se afasta e se esconde no terraço. Eiji também aparece esperando seu irmão, Kazuma. 2 amigas de Juzo surgem e querem conhecer a mãe dele. Pouco depois, Kazuma chega e Eiji vai embora. Então aparece a suposta mãe de Juzo, que na verdade é Kotatsu disfarçado. Todos estranham, pois ela não se parece nada com Juzo. Mesmo assim, os dois entram para a reunião. O professor também percebe a diferença, mas segue com a conversa. Quando ele diz que Juzo vai bem nos estudos, mas tem um pequeno problema, Kotatsu se antecipa e começa a repreendê-lo de forma exagerada. O professor intervém e explica que o único ponto estranho em Juzo é o jeito de falar, que parece o de uma pessoa mais velha. A reunião com o professor fez com que ele pensasse em algo que nunca havia considerado. Noren também estranha a aparência da suposta mãe de Juzo. Kotatsu conversa rapidamente com a mãe de Noren e depois vai embora. Quando ficam a sós, Kotatsu pergunta como foi sua atuação,
e Juzo responde que ele atuou tão bem que até deu vontade de bater nele. Em seguida, Juzo manda Kotatsu voltar para casa sozinho. Depois disso, Juzo vai até o terraço da escola e começa a refletir sobre o próprio futuro. A reunião com a professora fez com que ele pensasse em algo que nunca havia considerado. Ele percebe que seus colegas têm sonhos e planos, alguns querem se tornar médicos, e Noren deseja abrir uma loja de ramen. Já ele não sabe que futuro pode ter, principalmente por carregar uma vida passada como assassino de aluguel e por se sentir como alguém de meia-idade em meio a estudantes. Shizato aparece e percebe que Juzo está preocupado. Os dois conversam, e ele pergunta se ela já pensou em seu futuro. Shizato responde que ainda não decidiu sua carreira. Essa resposta faz Juzo enxergar que talvez ele também possa recomeçar. Pela primeira vez, ele considera construir uma nova vida, com um novo futuro, sem continuar preso ao passado como assassino. A ideia o emociona. Quando Shizato pergunta por que ele está chorando, Juzo disfarça dizendo que foi por causa da luz do sol. No fim do episódio, Noren aparece, e Shizato comenta que alguém será responsável por treiná-los para o desafio de surf. Quando perguntam quem será essa pessoa, ela apenas responde que eles logo descobrirão. O episódio termina deixando em aberto quem será o treinador e como Juzo e Noren conseguirão se preparar para enfrentar Mai no oceano. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.